Eu já estou ao vivo. Os pilares, o tema da nossa live hoje é os pilares de uma relação feliz, uma relação... Ai, deu gagueira aqui, gente. Os pilares de uma relação de casal feliz, com Maria Martins para o mundo. Simbora, né, gente? Vamos descobrir aí quais são esses pilares. Deixa eu anotar aqui para quem for chegando, ver qual que é o tema. Os pilares de uma relação de casal feliz. Pronto. Vamos lá fixar esse negócio. Pronto, vai ficar assim. E aí, gente, seja bem-vinda. Quem for chegando, bem-vinda, bem-vindo. Já tem algum homem? Paula, tudo bom, minha linda? Cláudia. Paula, olha só, tô tomando vinho que nem você ontem. Olha só, invejei você. Tudo bem por aí, no sul? Vou esperar aqui o meu convidado de hoje chegar. Vamos esperando, ver quem vai chegar para essa live com o tema Os Pilares de uma Relação de Casal Feliz. Quais serão esses pilares, hein, gente? Olha lá, a Paula falando que tá tudo bem. Vamos lá, deixa eu ver. Aqui também, Paula, a gente sempre toma um vinho e agora nesse período de quarentena a gente tá tomando mais vinho. Eu não sei o que houve, sabe? Mas eu acho que é isso aí, né? Um vinho é muito bom para relaxar, né? Então vamos lá, ver se o Jax chega aqui pra gente começar a bater um papo sobre os pilares de uma relação de casal feliz. Oi, Paulo! Tudo bom, meu amigo? Tô falando aqui pra Paula, ó, que eu tô invejando ela, tomando um vinho. Oi, cunhada, tudo bom? Como é que tá Goiânia? Ó, gente do Sul, gente de São Paulo, de Goiânia e eu de Brasília. Nós estamos em 4 aqui nessa live, comigo 5. Vamos ver, cadê o Jax? Pra gente falar sobre esses pilares. Ah, Paulo tá tomando vinho, Paula tomando vinho. Falta a Leia também, né? Olá, Luciana, seja bem-vinda. Cadê o Jack? Pra gente começar, hein? Olá, Silvana, tudo bem? Seja bem-vinda. Gente, vai se abancando aí. Eu tô esperando aqui o meu parceiro. A Leia disse que vinho só amanhã. Uxi, e tem dias, tem? Oi, Mariana. Seja bem-vinda. É Marina, não é Mariana. Amanhã com o seu amor, né, Leia? Então, eu vou tomando por aqui. Quando meu amor chegar, a gente toma um pouquinho mais juntos e por aí a gente vai, né? Então, vamos lá, pessoal. Cadê o Jax? Cadê o meu marido pra gente... Ele tá ainda no quartel e eu acredito que daqui um pouquinho ele deve entrar. Já tem alguém mandando coração, deve ser ele. Olá, Elisandra, seja bem-vinda. Vão me falando de onde vocês são, Elisandra, de onde você é? A Leia eu sei que é de Goiânia, o Paulo é de São Paulo, a Paula é do Sul. A Cláudia. Bom, vamos lá, né, gente? Então, falando aí sobre a relação de casal, quero que o Jax chegue pra gente falar os dois juntos, né? Mas eu não sei cadê ele agora. Mas enfim, vamos começar, né? Então, até ele chegar. Então, o que vocês entendem aí? Antes de começar a falar, como que vai ser a live, né? Eu vou falar sobre os pilares de uma relação de casal feliz. Vou abrir para perguntas, né? Vocês podem deixar as perguntas de vocês. Olha, a Paula é de Porto Alegre, a Cláudia é de Aparecida de Goiânia. Legal.
Então, vocês podem fazer perguntas que a gente responde. Uai, Paulo, você é de Valinhos? Eu achei que você era de São Paulo, capital. Bom, também não sei onde fica Valinhos, né? Mas enfim. Bruna, seja bem-vinda, Bruna. Então, gente, cadê o meu parceiro de live hoje, hein? Acaba que todo mundo vai se embora e eu vou ficar aqui sozinha, porque o meu parceiro de live não chegou. Oi, Nara, seja bem-vinda, Nara, nossa aluna aí do curso A Arte de Se Relacionar. Seja bem-vinda, querida. Então, como eu estava dizendo, né? Nós vamos abrir para perguntas e depois que a gente falar sobre os pilares que nos ajudam aí a compreender como que a gente pode ter uma relação de casal feliz, né? Porque todo mundo deseja ter uma relação de casal feliz. E eu observo que todo mundo deseja se relacionar bem. Mas algumas etapas a gente precisa observar, né? Para chegar nesse ponto aí. Em julho do ano passado, eu fiz um curso de coach de relacionamento e sexualidade. Então, esse curso, ele me trouxe algumas ferramentas bem importantes, que na época eu não dei muita bola, sabe? De verdade, eu achava que o conhecimento das constelações, o conhecimento da lei do equilíbrio seriam o suficiente para que eu passasse, para que eu ajudasse os casais. Só que eu percebi que não, sabe? A gente precisa de muitas ferramentas para ir construindo uma relação de casal feliz, porque não acontece por acaso. Não pense que quem está aí há 10, 15, 20 anos numa relação feliz, né? Quando a gente vê que os casais estão bem, não pensem que isso foi algo assim que aconteceu como no passe de mágica. Algumas etapas com certeza foram observadas para que esse casal chegue a esse ponto. Então é sobre uma parte, né, dessa etapa que a gente vai falar hoje. E claro que quando eu comecei a minha relação de casal com o Jacques, eu não sabia de nada disso, né? A gente foi caminhando com o que tinha mesmo. A gente começou com a coragem e a cara. A gente não tinha nenhum curso de nada, nem curso de noivos, né, que o pessoal faz, porque a gente casou no civil primeiro. Então nem curso de noiva a gente tinha, mas a gente queria muito ficar um com o outro. Então, depois de bater cabeça aí por 8 anos, nós chegamos ao conhecimento das constelações. Foi o primeiro curso que a gente fez assim, que realmente nos ajudou nessa questão do nosso relacionamento. Até então a gente se relacionava com as experiências que eu tinha de observar outros casais, com o modelo de relacionamento do meu próprio pai e da minha mãe, e ele dos pais dele, e assim a gente foi seguindo. Mas hoje em dia é muito mais leve, por quê? Porque a gente tem vários conhecimentos, existem, e a gente conhece muitos terapeutas, muitos profissionais, muitas áreas de conhecimento que a gente vai agregando aí na nossa vida para poder ter uma relação de casal cada vez melhor, cada vez mais feliz. E é sobre isso que a gente vai falar hoje para vocês, um pedacinho, né, que a gente vai falar hoje, tá bom? Então vamos lá. Oi, Fran, chegou, tudo bom, Beatriz? Agora o Jacques, eu não sei cadê ele não, gente. Ele não chegou ainda, o meu marido. Então eu vou ter que fazer essa live sozinha mesmo, porque eu não sei cadê ele. Mas moço, cadê você? Meninas, manda uma mensagem aí pro Jacques, vê onde que ele tá. Tá? Só para eu poder saber se ele vai participar comigo ou não, né, gente? Que eu fiz uma programação aqui com ele. E amanhã a gente vai ter uma live com o Cleiton Salles. Ele é terapeuta tântrico
e coach de relacionamento e sexualidade. Na verdade, ele é meu professor. Foi com ele que eu aprendi, né, que eu fiz esse curso sobre um pouco do que eu vou falar hoje para vocês. Olá, Rodrigo, boa noite. A Bruna disse que o Jacques está enrolando. Eu acredito que tá mesmo, porque eu não sei cadê ele. Mas então vamos lá, né? Então, preparem as perguntas de vocês. Quem tiver alguma pergunta acerca da relação de casal, não necessariamente do que a gente está falando aqui hoje, mas pode ser sobre alguma outra área, né? Se eu tiver a resposta ou uma dica, alguma coisa do tipo, eu posso... Ah, o Jacques entrou, chegou! Deve ter tido um imprevisto, é verdade. Então, ele tá aqui, vou chamar ele agora. Lá. Olá, Oh, mas você atrasou, hein? quase não Você sabe, conseguia. você sabe que eu brigo com você quando você atrasa, né? Eu já tava aqui perdidinha, porque eu falei, gente, eu planejei essa live para fazer com ele. Mas agora ele não aparece, então eu vou ter que dar o meu recado sozinha e me retirar, né? Boa noite a todos, boa noite, meu bem. Vamos lá. Teve umas questões aqui, mas e o sinal também. Aqui o sinal não tá bom. Mas Ah, estou aqui agora. mas você tá aparecendo bom, então o sinal tá bom. Então, fui resolver isso primeiro. Tá bom? Tá Ah, legal. joia? A Paula. Ah, tá ótimo. A Paula disse que mandou mensagem lá no grupo. Para mim, Paula, é pro Jacques. Para Não sei. você. A Paula é uma linda. Ontem tava lá fazendo uma. A Paula e o Paulo, Eu na live vi, deles, maravilhosa. eu também entrei lá ontem lá. Pois Eu é, vi os dois. eles estão aí. Então, lindo, vamos lá falar então sobre os pilares de uma relação de casal feliz, né? E eu Certo. já fiz... Tu ouviu a introdução que eu fiz aqui? Falando. Ah, para você, Jacques, que ela falou, viu? Tá, eu vou dar uma Parte. olhada, tá, Paula? Eu tô tomando vinho, amor. Eita, aqui só tem água aqui. Eu tô copiando a Paula ontem, né? Ela tava fazendo a live e tomando um vinho tão gostoso que eu falei, ah, vou tomar um vinho também. E a gente relaxa, né? Relaxa Daqui mais. a, daqui a pouco eu tô em casa, tá bom? Tá Vou certo. tomar um vinho com você. Continuar. Tá bom, tá certo. Então vamos lá. Eu introduzi aqui, né? Falei um pouquinho sobre essa questão do relacionamento de casal, que não é algo que a gente. Não é algo que acontece por acaso, né? A relação de casal feliz não é algo que acontece por acaso, que é uma construção diária, né? Mas tá um barulhinho aí. Eu ouvi Melhorou alguma aqui. coisa? Oi? Aqui tá bom. Então, a gente eu estava falando disso, né? Que quando a gente vê um casal aí com 15, 20 anos de casado e seguem bem, seguem felizes, isso não aconteceu assim como um passe de mágica, né? Que foi uma construção. E que quando nós começamos a nossa relação de casal, a gente começou assim, com a coragem à cara, a gente não tinha conhecimentos terapêuticos, né? Não tinha conhecimento de constelação, de lei do equilíbrio, e que a gente mesmo assim, nós nos queríamos, né? E nos botamos a caminho, e depois de 8 anos que a gente veio conhecer e fazer aí um curso mais voltado para essa área, né? Sim. E no início foi muito difícil, né? Porque, na verdade, a gente era meio que na erro, acerto, não é isso? Não tinha essa questão de adequar são dois sistemas diferentes que se encontram no relacionamento. E ali vira meio que uma confusão no início, porque você vem de um sistema onde lá o seu jeito, o jeito de fazer da sua família é certo. O outro,
vem com o jeito da família dele. E agora, nesse novo sistema, fica muito difícil. Na verdade, no início vira meio que uma competição, né? Qual é o sistema que vai vigorar aqui com maior força? E, na verdade, não tem nada a ver, né? Com as constelações, nós aprendemos que é equilíbrio e respeito, né? E concordância com esses dois sistemas. E Mas é deu lindo, certo. tá dando, né? Até aqui tá dando, né? A gente não sabe o dia de amanhã, né? Como eu costumo Exato. dizer, a gente precisa todos os dias acordar, olhar para o outro e se decidir por aquela pessoa de novo, né? Então, durante quase esses 20 anos, eu tenho acordado de manhã, tenho te olhado e tenho me decidido por você de novo. Só por esse dia, tá? Não Só por pense que hoje? eu... Só por hoje. É tipo alcoólatra, sabe? Só por hoje eu me decido seguir com você. E só por hoje eu estou disposta a fazer o que é necessário ser feito para que você também se decida por mim. Que bonito. Não Então tá é? bom. Então, é Não, verdade, é um dia. sabe por que eu falo isso, pessoal? Porque eu observo que os casais, quando eles querem conquistar, eles fazem tudo, né? Tudo para conquistar o outro, para chegar naquele ponto. No entanto, o que parece é que quando o outro, né? Um sente que o outro já está ali na esfera de domínio, né? O interesse acaba. Parece que o interesse acaba, ou eu já não estou mais disposta a fazer o que é necessário para que o outro fique. E o Paulo disse que emocionou. Então, pensa bem, você não é obrigado a ficar comigo. Eu não sou obrigada a ficar com você. Eu me sinto totalmente livre para ir ou para ficar. E eu decido ficar. Então, quando eu decido ficar, eu também decido que eu vou fazer de tudo que é possível para mim, para que essa relação fique bem, para que a gente possa ter uma relação feliz e leve. Muito bem. É, é E você não exatamente disse isso. nada disso, né? Você não disse nada disso. Eu não tô achando que você não está querendo se decidir. Eu também me decidi, meu bem. A cada dia eu me decido. E assim, é como você colocou, né? É um caminho e é passo a passo. Essa questão de posse, essa questão de é meu, é minha, acredito que é exatamente o que nós conversamos há poucos dias, né? Cada um está livre. E como você colocou, só com essa liberdade, só com essa escolha é que eu posso escolher seguir com o outro e também respeitar o jeito do outro. Porque dentro do relacionamento tem muito isso, né? Esse movimento de concordância. Mas, assim, ao nosso tema, porque eu estou com receio desse meu sinal aqui, que está muito bom agora, porque aqui dá uns cortes, tá? O Tá expediente bom. nosso já encerrou aqui, e às vezes eles vêm apagando tudo. Então, não sei se você lembra, vou contar para o pessoal aqui. Uma vez eu fiquei aqui trabalhando, daqui a pouco eu fiquei preso aqui, E não tá? conseguiu sair, né? Não consegui sair. Eles esquecem da Então tá gente aqui bom. no andar de cima. Então, é, eu acredito que hoje a temática é falar sobre esses alicerces, não é isso? E É aí, a base e os pilares, né? Para uma relação de casal. Essa construção, na verdade, começando pela base, depois os pilares, e aí até chegar na cobertura, que seria aí a felicidade nessa relação. isso. Então, eu vou fazer o seguinte, como você, além do seu conhecimento das constelações familiares, você fez aquelas formações, né? Eu também participei de algumas, no coaching de sexualidade. Eu gostaria um pouco que você falasse
para todos nós sobre os três pilares para esse relacionamento feliz. Ah, olha aqui, a Bruna está dizendo que essa situação não acontece na Polícia Militar do Distrito Federal. Parece que acontece, Bruna. Bruno, eu fiquei preso aqui. Acredita nisso? Então vocês devem estar pensando aí, gente, que bate-papo é esse desses dois? Estão lavando roupa aqui nessa live. Então vamos lá, pessoal. Como a gente vai. Eu vou fazer uma analogia aqui de uma relação de casal com a construção de uma casa, né? Então imagine que você vai construir uma casa. Então você precisa fazer uma base sólida, né? Então, na live passada aqui a gente falou sobre as questões sistêmicas de cada um, como que a gente pode iniciar aí uma relação de casal quando a gente olha para o outro e valida tudo que o outro traz, né? Então, a nossa base aqui para essa construção de um relacionamento feliz seria esse entendimento de que o outro, ele não vem sozinho, né? E quando eu encontro uma outra pessoa, ela vem, ela vem com a sua história pessoal, ela traz a sua história pessoal, as suas experiências, ela é o resultado de um sistema familiar. E como a Leia bem trouxe, né, na live falando sobre PNL, ela também traz um mapa de mundo, um mapa de mundo, né, aonde ela percebe, enxerga as coisas de uma forma diferente da que eu percebo. Então, é um encontro, como o Jacques iniciou falando, é um encontro de dois sistemas e de dois mapas de mundo, aonde vão dividir ali o mesmo espaço, né? E que se eles não tiverem um objetivo em comum, que é a construção desse relacionamento feliz, essa relação já começa com o risco de não dar certo, né? De acabar. Então, para nós, né? Aqui no curso de coach de relacionamento e sexualidade, o que eles trouxeram? Que a base para eles, né, é amor e consciência. Então, esse amor seria o quê? O amor incondicional, o amor por todos. Esse amor que também é um auto-amor. E a consciência que eles trazem, que a gente traz aqui para essa questão sistêmica, seria isso, né? A consciência de que eu encontrei uma outra pessoa, mas que ela não vem sozinha. Que, na verdade, é o meu sistema familiar que casa com o sistema familiar do outro. Então, algo me movimentou para que eu encontrasse essa pessoa. Algo no meu sistema se movimentou para que eu encontrasse essa pessoa e o sistema dela. Então, entendam, no primeiro momento, uma relação de casal é o encontro de dois sistemas. Então, para nós ter essa consciência, ter a consciência disso, seria a base da relação de casal, né? Você concorda com isso, amor? Sim, mas tem um ponto que eu discordo. Qual Então seria? fala. Eu trocaria esse amor incondicional pelo equilíbrio. Por quê? Porque nós, nos nossos atendimentos, e muitos casais têm chegado com essa demanda, esses casais se separam morrendo de amor. Ou seja, o desequilíbrio, mesmo com esse amor, separa o casal. Então eu colocaria, né, eu concordo plenamente com o que Bert percebeu nesse ponto. O equilíbrio em primeiro lugar. Tá Ok? certo, né? Tá certo. Mas a gente E percebe. porque assim, porque a partir desse equilíbrio e dessa consciência que você colocou muito bem, aí de enxergar o sistema do outro, aí eu já observo que pode entrar os pilares de sustentação. Que eu posso falar do primeiro, que seria a honra?
Claro, deve falar. Então, são três pilares: honra, segurança e intimidade. É, Então, no só meu. fazer aqui, só como a gente está fazendo uma analogia com uma casa, seriam aí os pilares mesmo de uma casa e as paredes, né? De que seria feito isso, né? No caso da relação do casal. Então, na base, eu colocaria. Eu faço a minha casa e você constrói a sua aí. E a gente vai dar um jeito de juntar essas duas construções. Eu Essas duas coloco, estruturas. eu coloco o equilíbrio e a consciência, o reconhecimento do sistema do outro na base. E os meus pilares, eu concordo que esses pilares de honra, segurança e a intimidade, eles já cabem aqui nessa casa. Claro que a partir daí eu vou ter que agregar o quê? O pertencimento, que vai ser criado um vínculo, né, com esse casal. Mas, enfim, vamos falar sobre a Sim, honra? sim. Você vai falar ou eu falo? Ah, eu quero que você fale, porque você tem um conceito muito melhor que o meu de honra. Ah, olha só, eu peguei até o conceito aqui do que o Cleito traz pra gente. Que honra é tratar a outra pessoa como uma dádiva preciosa. Então, olha só, que lindo isso. Inclusive no Tantra, né? O Tantra chama a mulher de Shakti, né? Que é uma deusa, e o homem de Shiva. Então, são considerados deuses que se encontram, né? Então, é muito interessante essa visão. E o que é você se sentir honrado dentro de um relacionamento? Como é que você se sente honrado dentro da sua relação, Jaque? A Paula, só um pouquinho, essa nova geração, a Paula está falando aqui, tem outra forma de se relacionar, confesso que não sei se está melhor ou pior. Eu não entendi bem, Paula, a sua colocação, né? Essa nova geração. Ah, é verdade, sim, sim, essa nova geração. É, a gente tem que, olha, observar os efeitos, né, Paula, desse novo jeito de se relacionar. Porque eu acho que sempre eles vão achar um jeito, né, de fazerem dar certo. Né? Assim como na geração dos nossos pais era de um jeito, na nossa geração é de outra. E eu vejo que a nossa menina, né, ela tem 20 anos, tem um namorado de 21, e assim, por meio do que eu ensino para ela, do que ela aprende, né, com a gente sobre essa lei do equilíbrio e do pertencimento e da ordem, em especial a lei do equilíbrio, ela tem se relacionado muito bonitinho, sabe, aí com o namorado. Eu percebo que eles seguem equilibrando bem, né? Então é isso. Então, o que seria esse primeiro pilar? É a honra, né? Quando eu olho para outra pessoa e reconheço que essa outra pessoa é alguém que merece ser honrado, ser respeitado. Eu não vou, assim, eu não vou falar que seja, não vou usar aqui o termo, né, que é um deus ou uma deusa, que às vezes as pessoas até ficam, né, nossa, mas um deus, ainda mais se tem esse cunho religioso, né? Então, assim, mas é honrar o outro, é reconhecer o outro, é enxergar o valor daquela outra pessoa. Mas existe algo antes de que a gente consiga fazer isso, a gente primeiro precisa nos enxergar como uma pessoa honrada, né? Nos valorizar, nos amar, encontrar realmente o nosso lugar, o nosso posicionamento, porque quando eu não me vejo dessa forma, dificilmente eu vou conseguir enxergar o outro, né? Porque o outro é um espelho daquilo que eu sou. Eu vou enxergar no outro aquilo que eu sou. Sim. É, o que eu tenho observado é que esses pilares, um pilar, ele traz o outro, compreende? Então, Sim, se eu honro, que na verdade, nas constelações, se eu reconheço o outro já se sente seguro. Aí, na sequência, com a honra, eu faço uma conexão com a segurança. Então, se a pessoa
se sente honrado ou reconhecido, na sequência, essa pessoa ela se sente segura nesse relacionamento. E aí vem o terceiro pilar. Se eu me sinto reconhecido e tenho segurança, aí que eu vou partir para a intimidade. Aí qual é a questão? É que os casais costumam pular essa base, pular esses pilares e pulam para a intimidade. Já E para o terceiro acredito nível, né? isso. Aí eles vão para o terceiro nível, para a intimidade, e realmente a questão sexual ela é muito boa, ela é muito atraente, só que como falta base e falta os pilares dessa obra, fica lá na intimidade, então acaba que começa a ruir, porque eu não tenho estrutura no relacionamento. O que você acha desse É, ponto de vista? mas é isso mesmo, né? Se eu não imagine construir uma casa e começar pelo telhado. Não vai ter Exatamente. como, né? Pular a etapa da base, pular a etapa de fazer os pilares, né? De fazer colunas que sustentem isso e já querer fazer uma base. Então, o que a gente observa é que os relacionamentos de hoje é assim, é óbvio que existem relacionamentos onde as pessoas estão prontas, elas já se autoconstruíram, né? Elas já construíram a própria base, porque tudo começa com o indivíduo. Para que a gente consiga fazer isso numa relação de casal, eu, enquanto indivíduo, eu já preciso fazer isso comigo. Porque aí fica, né, quando as duas pessoas se encontram, elas já estão fortalecidas na sua base, na sua honra, na sua segurança e na sua intimidade. Então, existem pessoas que já se conhecem e logo dão o próximo passo para uma relação mais íntima, para um casamento, e a gente percebe que dá certo, né? Eles seguem. Mas por quê? Porque já foi feito um trabalho de autoconhecimento, de se autoconstruir. Porque tem até uma frase que diz o seguinte: quando a gente trata um indivíduo, a relação do casal flui. Porque o problema não está no outro, não está na relação. O problema está no indivíduo. Sim, e falando um pouco da prática, né? Então, tem muitos casais, e nós atendemos no individual, casais, e eu tenho atendido algumas pessoas que com essas questões. Então, elas têm uma insegurança muito grande no relacionamento. Então, olha bem, uma insegurança muito grande, faltou um pilar. E elas não reconhecem o outro. Então, eu não tenho essa honra. Então, faltam dois pilares. E o casal vive anos se sustentando pela intimidade, pela atividade sexual. Só que chega um ponto que não consegue mais seguir, esse casal não consegue mais seguir. Então, é importante, né, essa visão sistêmica do relacionamento. Agora eu queria que você falasse um pouco sobre a sua visão da força dessa intimidade, porque os casais conseguem, do seu ponto de vista, seguir tanto tempo sem a honra, né? E sem perdão, sem a segurança e a honra, só com a intimidade. Por que você acha que acontece isso? Hum, bom, eu acho que uma das coisas que pode propiciar que haja uma continuidade é quando os casais eles não se encontram muito. Quando eles só encontram para o ato sexual, por assim dizer. Cada um vai para um lado, eu vou para um lado, digamos que fosse nós dois. Isso aqui é o que eu estou, é o que me veio, tá?
Eu não sei se era a resposta que você imaginou que eu fosse dar. Mas Gostei, aí é isso, depois você, exatamente isso. mas aí depois você soma aí do que você Ah, pensou. Eu acho assim que os casais, cada um vai para o seu lado, então eles vivem uma vida inteira, né? O homem trabalha, a mulher trabalha. Então eles se encontram apenas ali, ou no fim de semana, ou numa viagem, alguma coisa onde eles têm aquele momento de intimidade, um momento sexual. E aí tem os exato. filhos em comum, e aí eles vão segurando. Então, quando chega um ponto da vida aonde eles precisam se encontrar, né? Às vezes os filhos já cresceram, já foram embora, e daí eles chegam ali no ponto da vida aonde a questão sexual já não, sabe, não está mais tão latente, né? Até por conta da idade e tudo, e dessa falta de que está fazendo, e essa falta que esses outros pilares está fazendo, né? Como a questão da base, como a honra e a confiança. E aí, quando eles se dão conta de que eles só tinham esse momento ali, um pequeno momento de prazer, porque é só aquela emoção, né? Do tesão até o orgasmo. E aí, um orgasmo que ainda é algo rápido, né? Porque se não tem essas outras estruturas da relação, o orgasmo também às vezes nem chega, porque a gente sabe que muitas mulheres não conseguem ter orgasmo, né? Para que a mulher tenha orgasmo, aí a gente entra na questão, em outra questão, né? Que aí a gente já vê Então, muito no Tantra, né? Mas muitas nem conseguem. Então chega um ponto onde a relação realmente não dá mais. A gente não tem nada, né? Não tem quase nada construído aqui. Então, assim, eu não sei se era isso que você imaginou que eu fosse responder. sim, é exatamente isso. E agora, nesse momento de pandemia, muitos casais foram convidados a rever o relacionamento. Por quê? Como você colocou, muitas vezes o sexo é muito bom, ou seja, esse pilar da intimidade, ele é muito bom. Só que na falta dos dois pilares, de reconhecimento do sistema do outro e de segurança em relação ao outro, ou seja, e sem aquela base do equilíbrio, na pandemia, muitas pessoas foram obrigadas, né, que agora já começa o movimento de relaxamento da pandemia, mas enfim, essas pessoas ainda estão obrigadas a conviver durante muito tempo. E aí o relacionamento começa a ter problemas. Mas o ponto aqui é olhar para a base, que no meu ponto de vista é o equilíbrio, e para esses três pilares. Então você respondeu de forma brilhante. Exatamente isso. O encontro, agora com outro olhar, eu só tinha um pilar. Na verdade, durante anos, eu convivia ancorado apenas pela intimidade, apenas pela questão sexual, que é muito boa, né? É claro, né? Eu assim, sou suspeita para falar, né? Mas é isso aí, é uma casa em ruínas, né? Exato. Sem base, é um risco também. Então, assim, eu acredito que, né, uma dica que a gente possa dar aqui para quem está aqui nos ouvindo é o seguinte: procura se autoconstruir, procura fortalecer a sua base. Em primeiro lugar, eu li um livro do Nuno Cobra há um tempo atrás que chama A Semente da Vitória. E ele diz o seguinte, que você precisa estar no topo da sua lista de prioridades. Porque se você não estiver bem, tudo o mais vai ruir. Se você não estiver bem com você, você não vai estar bem na sua relação com o parceiro, você não vai estar bem na sua relação com o trabalho, você não vai estar bem para cuidar dos seus filhos, você não vai estar bem em nenhum daqueles outros círculos. Então, primeiro olha para você, olha como você está, olha como está o seu interior. E depois eu ouvi no yoga
uma outra frase que vem para somar essa. O yoga diz o seguinte: cuidar de você para depois cuidar do outro. Então eu achei isso fantástico também lá na época que eu estava no yoga. Então é basicamente isso, cuida de você primeiro. E aí quando você estiver bem, aí você parte para uma relação a dois. Ou se você já está numa relação a dois, cuida de você, sabe? Cuida de você, porque quanto melhor você for ficando, quanto mais você for curando as suas feridas, as suas dificuldades, mais isso vai se refletir na relação. E não esperar que o outro mude. Ah, mas a nossa relação tá assim porque o meu parceiro, a minha parceira não faz isso, isso e isso. Então, na verdade, a gente só pode fazer por nós. Se mudar, gente, já é difícil. Imagine mudar o outro, ou cobrar que o outro mude. Enfim, aqui na nossa relação, eu fui cuidar de me olhar, de fazer curso, de estudar, de ler, de mudar a minha postura interna diante dele. E aí depois eu fiquei achando assim que ele passou a ser o melhor homem do mundo. Eu, eu, eu ainda tenho muito que melhorar, mas eu acho que ele está ótimo. Eita, Ei, meu amor, nós vamos finalizar essa eu live sou logo. tímido assim para falar dessas coisas em público, sabia? Ô, Paulo, seu aval aí Então, me deixa muito feliz. Ele está aqui, falando aqui aqui, é verdade, Maria, fazer por nós. eu não estou conseguindo visualizar as perguntas. Temos alguma pergunta? Não, não tem pergunta não, só o Paulo que... Gente, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, ó, nós temos psicólogos aí dentro do grupo, pessoas que podem somar aqui conosco. Se vocês não tiverem perguntas, nós vamos finalizar a live, porque aí o Jax vem-se embora para casa, né, marido? Eu não Que quero eu tô ficar é com preso aqui, saudade, não. que eu tô é com saudade de tu, né? Tá. Então, meus É, amores, fala, queria fala. falar algo a mais. Então, apesar desse movimento que tem ocorrido durante a pandemia de muitas separações, eu vejo isso também como uma oportunidade para que o casal olhe novamente para essa relação, agora trazendo a base, que é o equilíbrio, e trazendo o reconhecimento do outro, a, no caso, a honra, trazendo a questão da segurança e da intimidade. Ou seja, nós temos uma oportunidade de recomeçar essa relação, agora com outro olhar. É verdade. É aquela velha história, né? Quem sobreviver a essa pandemia vai ter novas possibilidades. Olha uma pergunta aqui do Paulo, nosso querido. Como fazer quando uma das partes honra e a outra parece não se dispor a isso? Bem interessante. É, inicialmente, se eu reconheço, se eu honro, e se o outro não está disposto, eu tenho duas atitudes, né? Primeiro, é, concordar com o outro, porque essa concordância também, ela vai ter um limite. Olha que interessante isso. Eu vou concordar com o momento do outro, aí eu faço a minha parte, só que eu vou concordar com o momento dele que ele ainda não chegou nessa etapa do caminho, que muitas vezes no relacionamento um está mais avançado, é igual no curso, né, com os nossos alunos. A gente percebe que tem alguns alunos que eles vão de forma mais rápida e outros eles vão mais lenta, de forma mais lenta e gradual, e todas as formas são muito válidas. No relacionamento também é parecido. Por exemplo, Paulo, meu amigo, na época que ela foi fazer o treinamento em constelação familiar, eu pensei, essa mulher está ficando louca. Porque ela vinha com essas questões, falava de equilíbrio, de pertencimento.
E eu lá na Paraíba fazendo uma pós-graduação, e eu falando assim, essa mulher, e agora? Aí eu cheguei a falar para ela, ó, depois que você começou esse curso, você piorou muito. Ai, meu Deus, eu fiquei uma peste, porque Mas, mas olha que interessante. Só que aí eu percebi a mudança nela. Então, como eu percebi a mudança nela e muita coisa, isso foi bom para o nosso relacionamento, na verdade, tudo foi melhor. Aí eu falei, não, esse negócio aí tem algum sentido, porque ela está melhor, ela está mais tranquila, está brigando menos. Então, o que que acontece? Esse que está um pouco mais adiantado, que no nosso caso foi ela, precisa ter um pouco de paciência. E eu acredito que essa paciência dela fez com que eu buscasse esse conhecimento e também, de forma mais lenta, cheguei no nível de equilibrar e de honrar, de reconhecer tudo isso. Então, para quem está nessa situação, você está fazendo a sua parte e o outro não está fazendo, esse exemplo dela é muito interessante, porque eu percebi a mudança nela. Então, dentro do seu relacionamento, vou dar, não sei se é o seu caso, quando o outro percebe a sua mudança, se ele quer continuar equilibrando, a tendência é que ele busque e que ele vá atrás desse conhecimento e que ele melhore. Porque, olha bem, quando eu admiro o outro, é o combustível necessário. O que você acha desse ponto de vista, meu bem? olha só, achei muito interessante, concordo contigo e vou só somar aqui, contando um caso, né? Até de uma professora nossa, que eu não vou citar o nome. Mas ela começou aí quando conheceu as constelações familiares, a relação de casal dela já não estava lá essas coisas, né? E ela foi se desenvolvendo e conhecendo e estudando e tudo. E o parceiro dela não quis, não se interessou em seguir o mesmo caminho. Então, o que que resultou lá na frente? Eles não conseguiram ficar juntos mais, porque já estava, né, já estava ruído aí, já estava em ruínas essa relação. E daí, por ela ter um conhecimento e ele não se disponibilizar também em busca, eles acabaram tendo que seguir caminhos diferentes. Então, eu acredito que um exercício que a gente pode fazer, Paulo, é o seguinte: a gente fala para outra pessoa o seguinte, eu te dou o tempo, eu te dou o espaço e o tempo que você precisa, até enquanto eu também conseguir. Porque a gente não vai ficar também a vida toda esperando o outro se desenvolver se ele também não está disposto, se ela também não está disposta, né? Então a gente dá o tempo, dá o espaço, mas até enquanto a gente estiver disposto a isso. Tem uma pergunta aqui da Paula. Sim. Eu sinto que o mais difícil é não se emaranhar nas coisas do outro. Como separar isso? Isso é difícil Hum, mesmo, Paula. interessante. Mas você quer falar dessa? Essa é bem profunda, porque geralmente, né, essa questão do não se emaranhar é não querer, eu vou falar meu ponto de vista, e salvar o outro. Não é isso, Paula? Porque o que que acontece? Esse que tem mais conhecimento no relacionamento, no nosso caso, no início, foi você que foi buscar isso, então essa questão de não querer salvar. Eu não sou a salvadora, eu sou apenas a mulher. Esse ser apenas a esposa, ou ser apenas o marido, isso dá força, porque eu não vou lá substituir, não vou fazer a função do pai, não vou fazer a função da mãe, ou seja, eu não vou sair do meu lugar de no relacionamento. Então, geralmente, essa questão da figura do salvador é que atrapalha também, porque no relacionamento eu não estou buscando estou buscando o homem está buscando uma mulher, a mulher está buscando um homem, ou um casal está buscando, independente do modelo de relacionamento, você quer alguém para equilibrar.
Um Salvador fica muito difícil, porque olha que interessante, o Salvador fica num nível muito alto. Então, eu acredito que é nesse ponto aí. O que você acha? Eu acho ótimo, Paula, e eu vou te contar uma história, Paula, pessoal nossa, para ilustrar isso aí que Jacques falou. Há uns 3 anos atrás, o Jacques estava passando por um momento muito difícil. Vou expor você aqui, meu amor, mas vai ser útil. Então Manda bala. ele estava num movimento muito forte de morte mesmo, sabe? Então ele arrumou um conflito muito forte no trabalho. E esse conflito estava assim, levando ele nessa direção. Então, uma noite eu tive um sonho. Eu sonhei com o próprio Bert Hellig, olha só. E o Bert Hellig me chamava no palco onde ele estava atuando e ele dizia assim para mim: o seu marido vai morrer, mas o legado que ele deixar vai servir para você e para a filha de vocês. Então eu acordei apavorada com esse sonho, né? E mandei uma mensagem para nossa professora e ela demorou contando tudo isso que estava acontecendo e contando do sonho e tudo. Aí ela me respondeu o seguinte, que eu, além de concordar com a situação que estava acontecendo, eu precisava entregá-lo ao próprio destino. Então, quando ela me falou isso, foi assim, eu falei, meu Deus, como que eu vou entregá-lo ao próprio destino? Mas aí depois fez todo sentido para mim. Eu não podia salvá-lo do destino dele. A única pessoa que podia fazer alguma coisa para mudar a postura interna, para que o resultado disso tudo fosse diferente, era ele mesmo. Então, a minha função, né, nesse momento foi mesmo de apoio, sabe? De estar ali do lado dele para o que ele precisava, dentro dos meus limites também. Claro que muitas vezes eu não sou santa, não sou perfeita. Muitas vezes eu extrapolei, eu saí do meu lugar de esposa, eu fui no lugar de mãe, eu fui em todos os lugares que você pensar, para, sabe, sempre na intenção de ajudar. Mas assim, a gente precisa saber que está saindo do nosso lugar naquele momento e também identificar o lugar de voltar. Qual que é o meu lugar aqui? Como ele bem falou, eu sou apenas a esposa. Então, como esposa, eu estou aqui para fazer o que deve é. Então, um exemplo, na época ele foi diagnosticado lá e deram um remédio para ele muito forte, né, amor? Deixa Aí eu ele tomou contar, dois, rapaz. aí conta, vai. O que que acontece? Eu fui convidado para uma briga e eu geralmente aceitava. E aí depois, imagina um Fusquinha brigar com um trator. E aí eu como um Fusquinha, né, ano 74, aceitei essa briga com o trator. Só que depois, quando eu vi que eu seria esmagado pelo trator, aí eu tive que ir no psiquiatra para Se evitar esse regularizar, confronto, se se regularizar. regularizar. Se regularizar e ir no psiquiatra para evitar esse confronto. E aí eu gostaria que você contasse aí o resultado desse É, atendimento a psiquiátrico. gente tem aí uns 5 minutinhos. Então, Paulo, Dá tempo, continuando, né? A dá gente foi tempo lá então. para esse psiquiatra, ele passou um remédio super forte para controlá-lo, só que aí ele tomou 2 dias e broxou, né? Não, isso, Broxou total. Eu falei, meu Deus do céu, agora eu perdi meu marido de vez. agora ferrou. Agora ferrou. Eu falei, não, eu preciso tomar uma atitude. Então, como eu sou terapeuta de massagem e na época eu dava aula de personal training, e sou muito focada nessa questão da boa alimentação, né? Então eu fiz uma proposta para ele. Eu falei, olha só, eu cuido de você com massagem, com uma alimentação saudável, atividade física e com sexo. Topa? Eu acredito que esses 4 ingredientes vão ser mais eficazes do que esse remédio. Então ele topou, e daí
Nunca Não mais precisou tomei esse tomar, remédio, viu? nunca tomou remédio, nunca mais tomou remédio. E ele também teve a oportunidade de ir se olhando, enxergando a postura interna, os movimentos que ele tinha feito para causar toda essa confusão, entendeu? E aí eu fui ajudando ele nesse sentido. Mas quando eu assumi essa posição, eu assumi a posição de esposa mesmo, de mulher dele, de estar ali do lado. Eu não quis, sabe, salvá-lo do destino. Eu estava ali com ele. Eu falei, bom, nós estamos juntos, então o que eu puder fazer para te ajudar, eu vou fazer. Então foi muito útil, né, Jacques? Fala aí. Sim. E o mais importante dessa história toda é que foram só 2 dias, viu? Não imagine, gente, quem toma remédio aí há muito tempo, né? Ah, Foram só então. 2 dias. A Paula está dizendo que a gente é uns lindos, eu agradeço. O Paulo está dizendo que o coração transborda de alegria e a gente também, por vocês estarem aí. É uma honra para nós. E aí a Paula diz, cada um no seu lugar, isso, a gente só tem força no nosso lugar, né? Então, apenas como esposa eu tive a força de fazer por ele o que ele precisava naquele momento. Porque se eu fosse ser a mãe dele, talvez eu não tivesse me botado aí para me disponibilizar para fazer massagem, essa questão sexual está mais disponível para ele, né? Então, Sim, foi assim que funcionou para a gente. Então, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, meu bem, que o nosso tempo está acabando, tá né? acabando, né? Aí o Paulo está dizendo, caraca, que mulher, mano. É isso aí. Companheira é companheira, né? E vamos seguir. Então é isso, eles estão dando palminhas. Aí a Antonieta falou: eita, remédio da Maria Salvadora, que os psiquiatras não saibam. Gente, olha só, nossa live está acabando. Hoje foi um bate-papo mesmo entre eu e o Jax, com nós dois aqui, para trazer, né, só recapitulando aí para os pilares de uma intimidade, né, de um relacionamento feliz. É a base que a gente já falou, que é reconhecer o que o outro traz, a história do outro, dar um lugar para isso. Construir aí esses pilares de honra, né? Honra, qualquer outra, amor? Esqueci. Honra, segurança e intimidade, para que você, Exatamente. para que nessa construção aí você possa ter realmente um relacionamento feliz. Porque como a gente iniciou a live falando, não é algo que acontece por acaso, né? E os dois precisam estar dispostos, viu? Porque só um disposto não tem como haver equilíbrio. E uma hora esse que está disposto vai trabalhar, 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 até uma hora que ele também vai cansar e vai dizer, não, todos os meus recursos já acabaram, então eu não dou mais conta. Então é isso. O Paulo está dizendo que ama a gente. Eu também amo você, Paulo. Tá? Amo Aí, vocês. tá, a gente ama vocês e agradece a todos que vieram. E amanhã a gente tem uma live aí com o professor Cleito sobre os níveis de comunicação dentro da relação, sexualidade e outras coisitas mais. A gente se vê Pessoal, amanhã. um beijo para todos. Boa noite. E obrigado pela presença. E saudade de todos, viu? Ah, e também só para falar mais uma coisinha, gente, nós temos um canal no Telegram, Escola de Constelação Familiar BSB, aonde todos os dias a gente deixa lá uma percepção que a gente tem aí que faz com que a gente caminhe alguns quilômetros aí à frente para que a gente possa cada dia ir melhorando os nossos relacionamentos. Tá bom? Então, um beijo para cada um. Amor, vem-se embora logo, tá bom? Tô indo. Paula, Paulo, Fran e todos, Antonieta, todos que vieram, muito obrigada pela presença e até amanhã. Beijo. Beijo, tchau. Tchau, vem para casa. Vem-se Tô embora. indo. Venha.